Aprender francês com o famoso tenista Roger Federer. É oficial, a lenda do tênis mundial, o suíço Roger Federer, considerado como o melhor tenista de todos os tempos, anunciou o fim da sua carreira na semana passada. Ou seja, ele vai se aposentar esse ano aos 41 anos. E 41 anos para um tenista do nível dele, gente, é muito, muito tempo de carreira. É surreal. Ele foi o número 1 mundial durante 310 semanas e ganhou 20 torneios do Grand Slam. Para quem não sabe, o Grand Slam, como a gente chama, são os 4 maiores torneios anuais de tênis que acontecem mundialmente. Exatamente. Tem o US Open nos Estados Unidos, tem aqui o Roland Garros em Paris, o Open da França, tem também o Wimbledon em Londres e também Open da Austrália. E, gente, por que a gente decidiu fazer esse vídeo hoje para você aprender francês com Roger Federer? Por um motivo muito simples. Ele está aqui falando o francês da vida real e a gente vai te mostrar algumas estruturas que ele usa, que são simples e muito usadas para você usar na hora de falar francês também. Lembrando que Federer é suíço, mas o francês não é a língua materna dele. Por quê? Porque ele fala alemão, o suíço-alemão em primeira língua. Tem também a mãe dele que é inglesa, ou seja, ele fala alemão, inglês, e na terceira língua que ele aprendeu na escola foi o francês. Então, tudo isso para dizer que na Suíça, mesmo quem mora do lado alemão, tá, em que a língua francesa não é a primeira língua falada no dia a dia, eles aprendem francês na escola e falam um francês extremamente fluido, que para um estrangeiro que não tem um nível fluente, certo, como é o meu caso, dificilmente você vai ouvir um sotaque na fala dele ou algo que mostre que ele é estrangeiro. A gente vai mostrar uma coisinha aqui no final desse vídeo que mostra que ele não é francês, suíço da parte francesa, e você vai ver com a gente. C'est parti? Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu saí do Absoluto Zero e hoje sou fluente em francês e moro aqui na França. Exatamente. Eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês poder te dar sobre a língua e cultura francesas. E você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Ou seja, se você é novo ou se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não se inscreveu, basta clicar no botão vermelho aqui abaixo desse vídeo para se inscrever e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Como vai acontecer essa aula? Primeiro, vamos assistir um trecho de uma entrevista na televisão francesa que chama France Télévision. Então, vai ser uma entrevista de um jornalista com o tenista Roger Federer. A gente escolheu um trechinho aqui para estudar. Exatamente. E depois a gente vai mostrar exatamente o que foi dito por Roger Federer e a gente vai te mostrar as estruturas mais úteis para você que está começando o francês agora. Então, agora, ouvidos atentos para tentar adivinhar, tentar entender algumas frases dessa entrevista. Claro que se não entender nada, tá normal. Tá normal. Fica tranquila, porque a gente vai ver isso mais na frente. C'est parti. C'est quoi le secret pour rester à si haut niveau aussi longtemps? Je pense pour moi, l'amour pour le jeu, forcément, mais aussi peut-être un peu que j'ai pris cette décision de vouloir jouer longtemps, il y a longtemps. Je me suis laissé inspirer par Agassi, il avait encore une énorme carrière après 30 ans. Et je pense que moi-même, je voulais aussi en fait presque me donner à moi une possibilité de jouer encore contre peut-être encore une ou deux générations de plus. C'est ce que je vis maintenant et je prends énormément de plaisir de voir ces teenagers maintenant qui montent. Et, ils étaient nés quasiment quand je suis arrivé sur le circuit il y a 22 ans en arrière et forcément le jeu il a beaucoup évolué. Ok, Il muito parle bem. très vite. Ele fala muito rápido. Dá para ver que ele tem uma fluência total no francês. Como eu falei, não dá para perceber que não é a primeira língua dele, por isso também que a gente escolheu fazer Sim. essa aula com ele, porque ele fala quase como um nativo. Exatamente. Vamos Então, ver, né? vamos ver agora, frase por frase, o que foi dito nesse diálogo, nessa entrevista. O jornalista, que se chama Laurent Luyat, que é muito famoso aqui na França, perguntou: C'est quoi le secret pour rester à si haut niveau aussi longtemps? C'est quoi le secret pour rester à si haut niveau aussi longtemps? Então vamos por partes. C'est quoi significa o que é. O que é, tá? Ele poderia ter feito essa pergunta de uma outra forma, mas aqui está totalmente correto. O que é o segredo? C'est quoi le secret? O que é o segredo? Pour rester, para continuar. Então, rester significa continuar. Nesse contexto, significa continuar, exatamente. À si haut niveau, a um
tão alto nível. Então, a gente vê que o si, nesse contexto, significa tão. Ele traz a intensidade. Aussi longtemps, aqui é um pouco diferente, é tanto, por tanto tempo. Exato. Então, o que é o segredo para continuar a um tão alto nível do jogo de tênis durante tanto tempo? Então, aussi longtemps significa durante tanto tempo. Então, ele quer saber como a longevidade, né, na carreira do Suíça, qual é o segredo. Então, isso vai ser muito interessante. A resposta, mas também o francês. Vamos destrinchar. C'est quoi? Isso é uma forma muito interessante também de perguntar. C'est quoi le secret? Ele poderia ter perguntado quel est le secret. Qual é o segredo? Ok? C'est quoi le secret? É uma forma mais informal, uma forma Mais cotidiana. oral, mais né? cotidiana de perguntar quel est le secret? C'est quoi le secret? Os dois estão corretos, tá? Claro, se você quiser ter uma linguagem mais formal ou mais neutra, usa o quel est. Mas se você quer mostrar que você fala um francês realmente do cotidiano, como é o caso do jornalista, que estava tendo um contato um pouco mais Descontraído. próximo. Exato, aí ele falou, c'est quoi? C'est quoi le secret? Vamos ver agora com outro exemplo. C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît? C'est quoi le plat du jour, s'il vous plaît? O que é o prato do dia, por favor? O prato do dia, literalmente, é o prato executivo. Que nos restaurantes aqui na França, alguns pratos mais baratos, se você quiser economizar. Ou seja, você perguntar c'est quoi ou quel est, é a mesma coisa. Quel est le plat du jour, s'il vous plaît, por favor, muito importante, no final da pergunta. Anota aí, tá? Se a gente está trazendo essa estrutura e a gente está aprofundando nela, porque ela é importante para o cotidiano, tá? Exatamente. Bom, qual é o segredo, Roger, para ter um nível tão alto no tênis? Ele respondeu, je pense pour moi, je pense pour moi. Eu acho, para mim, Dá para ver que ele está pensando mesmo. Isso aqui é muito importante, é uma coisa que a gente fala muito para os nossos alunos dentro do curso de francês Método Afrancesados, que é nosso curso completo, que você não tem que buscar a perfeição. Quando a gente fala português, você está vendo como a gente está falando aqui nesse vídeo, quando a gente fala português de uma forma espontânea, a gente pensa, a gente reformula. No francês é a mesma coisa, e principalmente quando você está começando, é importante você ter alguns trejeitos de reformulação de frase para você se dar esse tempo de pensar. Roger Federer, gente, o cara é trilingüe e ele usa esses trejeitos também. Ele reformula as frases dele. Então, ele tá... Eu acho que, para mim... Então, quando você quiser pensar no que você está falando, você pode dizer... Isso é muito francês. Então, é engraçado porque ele não é francês, mas ele tem os trejeitos, as manias de falar dos franceses. Então, ele acha, je pense pour moi, eu acho para mim, l'amour pour le jeu, forcément, l'amour pour le jeu. O amor para o jogo. Hein? O amor pelo jogo. Pelo jogo. Então, é uma paixão. Isso também é outra coisa que é muito importante, porque você vê, ele tem um altíssimo nível de tênis durante muito tempo. Quando você quer fazer alguma coisa bem na sua vida durante muito tempo e ter um alto nível, você precisa criar uma certa paixão e um certo apego àquilo que a gente está fazendo. Isso também é outra coisa que a gente gosta de dizer, e isso vale também para o francês. Se você está aprendendo francês forçado, de um jeito chato, de um jeito que não está te trazendo resultado, não tem como você chegar na fluência e manter essa fluência no longo prazo, porque no meio do caminho você já perdeu o amor, já perdeu a paixão, já perdeu o gosto por aquilo e vai acabar largando. Então, se você quer ser o Roger Federer do francês, você precisa ter essa paixão pelo francês. Fecha parênteses. L'amour pour le français. L'amour pour le jeu, pelo jogo. Jeu em francês. Então, você vai fazer a boca do O e fala le jeu. E faz o biquinho, né? Faz o biquinho sem ter vergonha mesmo, porque os franceses fazem, então por que você não vai fazer? Vai, Roberta, faça o jeu. Le jeu. Muito bem. L'amour pour le jeu. Le jeu. Le jeu, é isso mesmo. E l'amour, você vai pronunciar o R no final da palavra, vai arranhar um pouquinho a garganta, l'amour. Mas mais você vai treinar, menos você vai sentir essa dor. L'amour pour le jeu. Forcément, e obviamente, uma outra forma de falar évidemment. Obviamente. Vou escrever aqui, évidemment.
Évidemment seria evidentemente. Presta só atenção que évidemment não tem nenhum A nessa palavra, mas a gente fala évidemment, tá? Anota isso, é muito importante, porque se você falar évidemment, talvez as pessoas não vão entender, Então, tá? l'amour pour le jeu, forcément, l'amour pour le jeu, évidemment, forcément, évidemment, são sinônimos, hein? Obviamente. Hein? Parece tão óbvio que você precisa amar jogar tênis para ser um tenista desse nível. Por tanto tempo, né? Por tanto Você tempo. não tem como manter um alto nível e se manter treinando e se manter fazendo aquilo com tanto afinco para manter esse nível. Se você não gostar daquilo que você está fazendo. Ontem a gente assistiu um filme sobre as irmãs Williams, também tem essa paixão, e por isso que eles também se aposentaram, né? Se aposentaram. Aposentaram faz pouco tempo e também tiveram uma carreira gigante. Mesmo porque a gente joga a mão de tênis, né? Eu amo muito fã tênis. de tênis. A gente sonha em assistir um jogo em Roland Garros, ainda não conseguimos. Mas a gente teve o privilégio de ver Roger Federer jogar, Sim, né, na vida real. Então, duas vezes até. Então, isso realmente é algo que, para a gente, foi um grande feito. A gente que é fã de tênis. Obviamente. Mais aussi, peut-être un peu. Ah? Oula. Mais aussi, peut-être un peu. Mas também, talvez, um pouco. Como assim? Mas também um pouco. Então, ele está aqui formando a frase dele. Ele começou a falar sem saber exatamente o que ele ia dizer ainda. Então, não tem problema. Se isso acontecer com você, é totalmente natural, tá? Oralmente é muito natural. Então, é bom porque você vai aprender várias palavras aqui. Mais e mais. Aussi, também. Peut-être, talvez. Un peu, um pouco. Então, dá para ver como você está pensando em português, a mesma coisa, mas talvez um pouco assim. E aí ele continua, né, dizendo que j'ai pris cette décision de vouloir jouer longtemps. Ok? Então, que eu tomei esta decisão. Então, j'ai pris cette décision. Eu tomei esta decisão, tá? E aqui a gente tem j'ai pris, literalmente significa eu tomei, certo? Em português. No passado. Então, j'ai pris cette décision. Eu tomei esta decisão de vouloir jouer, de querer jogar longtemps, a gente já viu, durante muito tempo, tá? Então, ele está dizendo aqui que, de onde é que vem isso? Foi a decisão que ele tomou de jogar durante muito tempo. Ele começou a carreira dele dizendo, eu quero jogar muitos anos. Ele decidiu há muitos anos também. Il y a longtemps. Vamos a um exemplo com esse j'ai pris cette décision, ou j'ai pris la décision. Talvez seja seu caso. J'ai pris la décision d'apprendre le français. Espero que seja sua decisão. J'ai pris la décision, eu tomei a decisão de aprender francês. J'ai pris la décision d'apprendre le français. Então, presta atenção, porque essa estrutura é j'ai pris la décision de. Não é para esquecer esse de, tá? Eu tomei a decisão de. Aqui no caso, a gente viu, o Roger Federer falou de vouloir, de querer, mas na nossa frase a gente falou d'apprendre. Por que isso? Porque em francês ficaria feio, o som não ficaria legal de falar de apprendre. Então, quando o de ele vem colado com uma palavra depois que começa por vogal, ele vira de apóstrofo, tá? Para não ficar muito cortado. De apprendre, corta. Agora, d'apprendre é mais fluido. Hein? Então, quando você quer falar de alguma decisão que você tomou, você vai dizer j'ai pris la décision de, mais um verbo no infinitivo. Emile colocou apprendre, mas poderia ser de parler le français. Poderia ser também, tá? Ou de travailler en France. Exato. De travailler en France. Vamos escrever aqui. De travailler en France. Então, aqui você só vai mudar o final. Por isso que a gente fala tanto do aprendizado do francês como um Lego, né? Como que você usa estruturas, o método afrancesados, que é o método que a gente criou, é você aprender estruturas que podem ser construídas entre si. É literalmente um Lego. Você aprende estrutura, aprende outra, e você pode ir formando suas frases de forma mais simples, assim, de forma muito mais fácil, sem precisar ficar quebrando a cabeça, aprendendo regra de gramática. E é justamente esse método que a gente ensina passo a passo dentro do nosso curso completo. Mas isso é só um parênteses para você entender porque a gente está te ensinando estruturas completas. E pensa nas estruturas como j'ai pris la décision de,
como um bloco. Não fica se questionando, por que PRI, por que não é outra coisa, porque esses blocos, pouco a pouco, quando você for avançando nos estudos, se você estiver fazendo um curso como o nosso, progressivo, focado no método como é o nosso, no caso eu estou falando do nosso curso, porque eu não conheço os outros, quando você está fazendo um curso assim, você vai ver que quanto mais estruturas você vai aprendendo aula após aula de forma progressiva, mais a sua compreensão oral cresce e mais também você vai ter a capacidade de formar suas frases e de se expressar da forma que você quer em francês. Exato, exato. E aí depois ele falou, il y a longtemps. Il y a longtemps, ou seja, primeiro segredo, o amor do tênis. Agora, a segundo segredo, ele já tomou a decisão faz muito tempo. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Há muito tempo. Então, il y a é como o verbo haver em português, tá? Há, com acento agudo. Então, há muito tempo. Longtemps significa muito tempo, ou durante muito tempo, a depender do contexto que a gente estiver vendo. Então, excelentes dicas que ele deu aqui, né? Sim. Que para você ser excelente em algo, a gente sempre está fazendo paralelo com o francês, para ser excelente em algo, você precisa, muitas vezes, fazer isso durante muito tempo. Claro que você pode falar francês com naturalidade em poucos meses, que é o que a gente propõe no nosso curso. Mas para chegar num nível de excelência e de finesse, digamos, comparando com Roger Federer, você precisa continuar o seu aprendizado. Disciplina faz parte exatamente. E amor. E amor. Disciplina e amor. Definição do nosso curso também. E aí, o que foi que ele falou mais aqui? Je me suis laissé inspirer par Agassi. Je me suis laissé inspirer par Agassi. Eu me deixei inspirar por Agassi. Isso parece uma forma um pouco poética até de falar, né? André Agassi, que é americano, né? Americano, exatamente. Então, je me suis laissé inspirer. Eu me deixei inspirar por André Agassi. Então, ele poderia ter falado isso de outra forma, mais simples, né? Je me suis inspiré d'Agassi. Eu me inspirei em Agassi. Os dois estão corretos, tá? Je me suis laissé inspirer par Agassi. Je me suis inspiré d'Agassi. Ok? Eu me inspirei em Agassi. Aqui, novamente, não precisa entender porque é o je, porque é o me, porque é o suis, porque é inspiré. Pega aqui e fala, je me suis inspiré de, eu me inspirei em alguém. E você diz o nome da pessoa. No caso aqui, novamente, ele mostrou que tem um apóstrofo, porque o nome Agassi começa com A. Mas se for em outra pessoa, por exemplo, je me suis inspiré de Roberta, sei lá, não estou dizendo que você vai se inspirar em mim, você vai colocar o E do de. Tem uma dúvida aqui, se é Andrea Agassi ou André Agassi, não me lembro mais. Também não lembro, a gente sempre fala André Agassi. André Agassi, então não sei se eu vou no final. Enfim, non importante pour apprendre français. Il avait encore une énorme carrière après 30 ans. Il avait encore une énorme carrière après 30 ans. Ou seja, ele tinha ainda uma enorme carreira depois dos 30 anos. Então, gente, o que é que ele quer dizer aqui? Ele se inspirou porque ele viu que era possível você ainda ter muita coisa para fazer depois dos 30 anos. Ele viu que era possível. E quando você vê que é possível com alguém que treinou como você, ou que é alguém que tá fazendo de uma maneira que você acha que também funcionaria para você, ou que você se convence de que vai funcionar para você, você também pode chegar num resultado similar. E por isso também que a gente gosta de mostrar alguns depoimentos dos nossos alunos para você saber, para você se inspirar que isso é possível para você também. Da mesma forma que ele se inspirou em Agassi, digamos assim. Oui. Então, encore significa ainda, tá? Isso é uma dúvida muito comum. Então, il avait encore, ele tinha ainda uma enorme carreira depois dos 30 anos. Não vai pronunciar o E no final, acaba no R. Encore, encore, ok? Une énorme, não é énorme, énorme, acaba no M, ok? Et je pense que moi-même, je voulais aussi, en fait, presque me donner à moi une possibilité de jouer encore contre peut-être encore une ou deux générations de plus. Oh là 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 Oh là 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 là. Là, isso é... C'est emmêler les pinceaux. Dá para ver que ele se enrolou um pouco. Da mesma forma, ele está pensando, falando e pensando ao mesmo tempo. Então, vamos por partes. Et je pense que moi-même. E eu acho que eu mesmo. Je voulais aussi. Eu queria também, eu gostaria também, na verdade, mas na verdade é também uma mania de falar. Ele pegou todas as manias dos franceses.
En fait, presque, quasi, Quase. presque me donner à moi une possibilité de jouer, quasi me dá A mim a mim mesmo mesmo, uma possibilidade de jogar encore, encore ainda, contra, contra, peut-être, encore, talvez, ainda, uma ou duas gerações a mais. une ou deux générations de plus. Vamos lá. Eu depois escrevi qual seria a versão mais clean, a versão limpa, tirando todos os trejeitos. Se ele tivesse parado, feito um minuto de silêncio, Exatamente. pensado e falado depois. Se o cara falou, vamos editar o vídeo, poder pensar e a gente vai deixar a frase limpa, não é assim. Em francês da vida real, você vai pensar, mas é bom, né? Todo mundo entende perfeitamente, obviamente. Et je pense, É normal Normal. construir frases dessa maneira. et je pense que moi-même, E eu ok, acho que eu mesmo, je voulais aussi, eu gostaria também, en fait, na verdade, é muito bom pegar esse en fait, faz muito francês. Isso é uma dica. Você quer parecer francês de verdade, fala en fait. De verdade, você fala muito em português, fala en fait em francês. En fait, en fait, e muitas vezes en fait é usado só para você mostrar que está pensando também, como o eh ben. eh ben, Na verdade, ok? então eu queria também, na verdade, Quasi me dá a mim mesmo a possibilidade, a me donner une possibilité de jouer, de jogar encore, ainda, contre, peut-être, talvez, mais uma vez, ainda, une ou deux générations de plus. O que ele quer saber, o que ele quer falar aqui é, ele quer se dar a possibilidade de jogar contra uma ou duas gerações, gerações a né, mais. de tenistas a mais. Provavelmente porque ele viu o Agassi fazer isso. Então, em vez de você jogar só contra os maiores da sua geração, você vai jogar contra os maiores das duas próximas gerações. E para ele, isso é uma experiência que ele gostaria de ter na carreira dele. É. E aí, a Emília agora colocou uma versão Limpa, clean. O que ele queria dizer, na verdade, je voulais aussi me donner la possibilité de jouer contre une ou deux générations de plus. Hein? Eu tirei todas as manias, todos os trejeitos. Eu escrevi aqui uma frase mais limpa, vamos falar. Mas, digamos que faria mais sentido se você fosse escrever também, né? Je voulais aussi Eu queria também me donner la possibilité, Tem uma me expressão? dar a possibilidade, tá? Isso é uma expressão que é, eu queria me dar a oportunidade, me dar essa possibilidade. É bem parecido com o português, né? Exatamente. De jouer contre une ou deux générations de plus. De jogar contra uma ou duas gerações a mais. A mais. De plus a mais. A mais que o quê? Que é dele. Que é dele. De plus. Dessa vez você vai pronunciar o S no final, no sentido de mais, ok? De plus. De plus. Beleza. C'est ce que je vis maintenant et je prends énormément de plaisir de voir ces teenagers maintenant qui montent. Et je prends, esqueci aqui o S, c'est ce que je vis maintenant. Et eu- É o que eu vivo agora. C'est ce que. C'est ce que. Pode parecer complicado, mas não é. C'est ce que. É o que. É muito parecido com em português. Então, quando você está querendo dar uma precisão sobre algo, usa isso aqui. É o que ele falou, né? Meu sonho era esse. E é o que eu vivo agora. Ou eu estou vivendo agora. Lembra, para quem não vê os vídeos da gente, ou para quem vê um vídeo em que a gente não fala isso, que em francês existe esse lado mais simples, em que a gente pode usar o presente como se ele fosse um presente contínuo, digamos assim. Em vez de dizer, é o que eu estou vivendo, você diz simplesmente, é o que eu vivo agora. Então, se você quiser sempre usar o presente nesse caso, você não só pode, como deve, porque é até muitas vezes mais usado no cotidiano, tá? Então, e é o que eu vivo agora, o que eu estou vivendo agora. E o que é interessante é que ele falou maintenant. Ele não falou maintenant. Não dá para ouvir o T aqui. Maintenant. Ele falou maintenant. Muitos franceses cortam também essa sílaba e fica maintenant para falar maintenant, agora. Maintenant. Isso depende, às vezes, até de em qual região você está na França. Se a pessoa fala maintenant, se a pessoa fala maintenant. No sul, geralmente, as pessoas falam de uma forma mais pronunciada, mas é importante você saber que existem
maneiras diferentes de pronunciar essa palavra para você ficar Total. ligado com os ouvidos. Depois vamos colocar mais uma vez ou é melhor reassistir? Para você perceber essas nuances. A gente pode colocar novamente, sem problema. Tá. Et je vis maintenant et je prends énormément de plaisir. Prendre du plaisir, l'expression. A expressão prendre du plaisir. Prendre du plaisir significa ter prazer, fazer algo que é satisfatório. Então, o que ele está dizendo aqui é ce que je vis maintenant é o que eu vivo agora et je prends énormément de plaisir. E para mim é extremamente, enormemente, extremamente satisfatório. Quer dizer, para mim é um prazer enorme. O que é um prazer enorme? De voir ces teenagers, ele falou em inglês, teenagers, maintenant qui montent. De ver esses adolescentes agora que sobem o quê? Na carreira, que estão progredindo na carreira. Então, aqui, esse teenagers, deu para ver que faltou a palavra. Et adolescent. Ok? Ces adolescents. Dá para ver agora que ele não é francês, porque teenagers é, obviamente, que é adolescent ou jeune homme, des jeunes hommes. Ele está falando Jovens especificamente, adultos. né? Jovens homens, né? Homens. Jeune homme. Ou se fosse mulheres, seria jeune femme. Jeune Mas como femme. geralmente no tênis é separado por sexo, né? Então aqui você pode e deve usar essa expressão que é prendre du plaisir, que é achar algo satisfatório que você está fazendo. Aqui você pode falar je prends du plaisir, que é simplesmente eu acho satisfatório, eu acho prazeroso, para mim é prazeroso fazer isso. Ou você pode falar je prends énormément de plaisir. Presta atenção que muda um pouquinho. De plaisir. De plaisir. Je prends énormément de plaisir. Merci. E agora presta atenção numa coisa que ele cometeu um errinho. Exatamente. Aqui ele devia ter falado a. C'est je prends du plaisir à. Prendre du plaisir à voir. À voir les adolescents jouer. Ele falou de, mas o correto é a. Okay? Então você vai falar je prends du plaisir à, por exemplo, à regarder les vidéos francisados, por exemplo. Je prends énormément de plaisir à regarder les vidéos afrancesados. Espero que seja seu caso. Por exemplo, eu para mim é prazeroso ver os vídeos afrancesados, certo? Para mim é enormemente prazeroso. E a gente espera que seja o seu caso. Se for o caso, você dá um gema. Um likezinho, um gema embaixo do vídeo para a gente entender que você está gostando desse conteúdo e para fazer mais. Pegando o gancho, aviso rápido, a gente vai tirar 2 semanas de férias no YouTube. Na verdade, a gente não vai tirar férias, a gente vai focar na nossa nova turma e deixar o canal durante 2 semanas sem vídeos, mas a gente vai voltar com mais energia no final do mês, ou no início do mês que vem. Só parêntese para você ser avisado disso. Vamos continuar, então. Donc, je prends énormément de plaisir de avoir ces adolescents maintenant qui montent, que estão subindo, progredindo. Que montent, progredindo. Então, a gente já viu isso. Vamos lá continuar para a conclusão do que ele falou. Ils étaient nés quasiment quand je suis arrivé sur le circuit il y a 22 ans en arrière. Então, mais uma vez um trejeito para mostrar que ele está falando. Ok. Ils étaient nés quasiment quand je suis arrivé sur le circuit. Eles estavam nascidos. Aqui ele poderia ter falado de uma forma um pouquinho mais francesa, né? Ils sont nés. Ils sont nés. Ficaria mais clean. Eles nasceram quasiment, quase, quand je suis arrivé sur le circuit, quando eu cheguei no circuito. Como assim? Esses jovens nasceram quando eu entrei no circuito de alto nível de tênis. Il y a 22 ans, e ele falou en arrière. Não precisava dizer en arrière. É redundante, né? Como falar isso? Redundante, exatamente. Redundante. Il y a 22 ans. Então, circuito em francês, circuit. Oui. Para fazer esse U, faz a boca do U e fala aí. U, circuit. Você não vai pronunciar o T no final. Então, aqui, para ficar mais clean, em vez de falar ils étaient nés, a gente corrigiria para ils sont nés. E aqui no final, em vez de falar il y a 22 ans en arrière, que seria há 22 anos atrás,
ele poderia tirar esse en arrière, porque fica redundante. Mas nada de extremamente incorreto, porque muita gente fala assim, até em português a gente às vezes usa há 22 anos atrás, e isso é corriqueiro, pode ser gramaticalmente incorreto, mas não é nada chocante Non. no francês do dia a dia. E você nem perderia nota nisso se você estivesse falando numa prova oral, provavelmente. Et forcément, le jeu, il a beaucoup évolué. Et forcément, a gente Lembra? já viu, et évidemment, et obviamente, le jeu, o jogo, il a beaucoup évolué. Ele evoluiu muito. Il a beaucoup évolué. Então, aqui a gente vê que ele está falando também, mostrando qual é o interesse de passar tanto tempo na carreira assim, que você jogar contra uma ou duas gerações não é só uma questão de ego, é uma questão de aprendizado também, porque o jogo vai evoluindo e você, jogador, vai evoluindo junto com o jogo. Que tal assistir mais uma vez para ver sua evolução, para ver quanto você agora está entendendo? C'est quoi le secret pour rester à si haut niveau aussi longtemps? Je pense pour moi, l'amour pour le jeu, forcément, mais aussi peut-être un peu que j'ai pris cette décision de vouloir jouer longtemps, il y a longtemps. Je me suis laissé inspirer par Agassi. Il avait encore une énorme carrière après 30 ans. Et je pense que moi-même, je voulais aussi, en fait, presque me donner à moi une possibilité de jouer encore contre peut-être encore une ou deux générations de plus. C'est ce que je vis maintenant et je prends énormément de plaisir de voir ces teenagers maintenant qui montent. Et, ils étaient nés quasiment quand je suis arrivé sur le circuit il y a 22 ans en arrière et forcément le jeu il a beaucoup évolué. E dá para ver aqui que, além do que a gente falou, tem algumas hesitaçõezinhas a mais que a gente não explicou aqui. Por exemplo, eu falei, ele há 20 ans, 22 ans en arrière, ele está fazendo cálculo na cabeça dele, às vezes ele retoma uma palavra, e isso é natural. E é importante que você veja uma fala assim tão... uma fala tão natural do francês, porque é assim que a gente fala no cotidiano. Uma pessoa não vai falar um francês totalmente limpo, como se fosse um francês escrito para você. Então, às vezes, a gente precisa fazer abstração desses pequenos trejeitos e dessas repetições, porque é assim que a gente fala na vida real. E é por isso que no nosso curso também completo, isso é um dos nossos grandes objetivos, que é trazer material do francês da vida real desde o início do aprendizado, para nossos alunos começarem a se expor a esse material e pouco a pouco irem se acostumando com o francês falado rápido. Rápido. Então isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai curtir também nosso mini curso gratuito de francês com videoaulas para você começar a aprender francês com o pé direito. Para participar é muito simples, basta clicar no izinho, que está aqui no cantinho. Você vai criar numa página, deixar seu e-mail, aperta no botão e você vai receber todo esse material lindo na sua caixa de e-mail. E a gente se vê não, então. A gente não se vê na semana que vem, mas daqui a pouco no canal A Francesa Doce. E claro, se você não viu outros vídeos do canal, aproveita que a gente vai passar 2 semanas sem aparecer com vídeo novo para você maratonar os vídeos aqui do canal. Tem também. muito conteúdo, muito. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. À très bientôt. Salut! À Salut! très bientôt. Salut!